Bom dia, jovens. Seguinte, eu vou refazer aqui, né, a avaliação 1 e a avaliação 2 como forma da gente fazer uma revisão para a REC, né? Afinal, a proposta da REC é semelhante à da prova 3. Eu vou selecionar algumas questões da avaliação 1 e da avaliação 2, né? Não vão ser as mesmas da avaliação 3, é claro. Pode ser que apareça alguma repetida, mas a ideia é que não seja utilizado não sejam utilizadas as mesmas questões, tá certo? Então, eu vou... Estou aberto aqui em dois lugares, né? Um eu estou falando com vocês aqui embaixo, e na outra eu estou respondendo a prova aqui, então eu vou tentando interagir, explicar algumas coisas, enquanto vou comentando a prova para vocês, tá certo? Então vamos lá, vou preencher aqui, né? Meu nome, isso aqui vocês vão fazer na hora da prova, normal. Vamos lá. Então, quais os climas é resultado da influência... qual dos climas a seguir é resultado da influência de uma barreira orográfica? Isso pensando no Brasil, tá certo? Clima tropical, clima equatorial, clima subtropical e clima semiárido. Nessa questão aqui, galera, tem que lembrar qual é essa barreira orográfica, né? A barreira orográfica é o Planalto da Borborema, que fica lá no Nordeste. Então, sabendo desses dois detalhes, o Planalto da Borborema, que fica no Nordeste, já fica mais tranquilo para acertar essa questão aí, ó. Clima tropical é o clima que predomina no Brasil, tá? Então, não é um clima específico da região Nordeste. Clima equatorial é um clima da região Norte. Clima subtropical é um clima da região Sul. Sobra aí, ó, o clima semiárido, que é o clima do interior do Nordeste, justamente porque parte da chuva que vem do litoral não consegue chegar no interior, porque justamente existe ali a barreira orográfica, né, do Planalto da Borborema. Então, essa questão aqui é a última alternativa, tá? Na prova de vocês, ela pode aparecer trocada a sequência aqui, porque está programado para alterar a sequência, tá certo? Mas a resposta é semiárido aqui no caso. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é resultado de um cálculo que considera vários indicadores para classificar a qualidade de vida de uma população. Né? Índice de Desenvolvimento Humano, isso aí vocês vão ver direto nas aulas de geografia, porque é um dos temas mais importantes para se trabalhar sociedade, né? Qualidade social, qualidade de desenvolvimento humano, qualidade de vida, tá certo? Então, nesta lista abaixo, qual não é utilizado para este cálculo? Deixa eu fechar o negócio aqui que deu eco. Então aqui, ó, qual desses quatro não é utilizado no IDH? Taxa de fecundidade, número de filhos por mulher. Isso está no IDH? Longevidade, expectativa de vida. Isso está no IDH? PIB per capita, né? A renda do país dividido pelo número da população. Isso está no IDH? E nível de escolaridade médio, né? Tempo de estudo. Isso está no IDH? Olha aí, ó. Quais são os indicadores que o IDH considera? Saúde, educação e renda. Saúde. A saúde é medida pela longevidade. Tá aqui. Renda. PIB per capita. Por habitante, né? Tá aqui. E educação. Nível de escolaridade. O único que não é do IDH é esse aqui, ó. Taxa de fecundidade. Tá lá. Qual das regionalizações da América a seguir está incorreta? Ou seja, dessas quatro opções aqui, uma delas não existe, né? América Latina e América Anglicana, América Andina e América Platina, América Central Istmica e América Central Insular, América do Norte, América Central e América do Sul. Vamos lá, de baixo para cima, de baixo para cima, para ficar legal. América do Norte, América Central e América do Sul é a divisão mais comum, isso aí tá certo, não tá errado. América Central Istmica e América Central Insular. Essa aqui é a classificação da América Central. Ela é dividida em istmica, ou continental, e insular, ou seja, aquela que é parte das ilhas, tá certo? Então essa aqui também está correta. América Andina e América Platina. América Andina são os países da América do Sul que são atravessados pela Cordilheira dos Andes. Então existe. E América Platina
é a parte da América do Sul, mais ao sul, que é cortado pelo Rio da Prata, né? O Rio de la Plata. Platina vem de la Plata em espanhol, tá bom? E o primeiro aqui, ó, América Latina, isso aqui existe, né? São os países que falam português e espanhol. E América Anglicana, o termo correto aqui seria anglo-saxônica, tá certo? Então é essa alternativa aqui que é a incorreta. Próxima aí, ó. Qual das massas de ar são responsáveis pela formação dos rios voadores no Brasil? Primeira coisa, identificar onde se formam os rios voadores. Se vocês puxarem aí pela memória, eles se formam na região norte do Brasil. Então, na região norte, a gente tem que pensar agora nas latitudes. A região norte, ela está na latitude próxima ao Equador, né? Você tem lá o sul passando para baixo dos trópicos, por isso subtropical. A parte tropical seria o meio do Brasil, e lá no norte, né, na parte mais ao norte, você tem o Equador. Então, ali, as massas de ar que atuam são as massas equatoriais. A gente tem que achar nas alternativas onde tem massa equatorial. Então tá aqui, ó. Massa equatorial atlântica e massa tropical atlântica. Massa equatorial atlântica e massa equatorial continental. Massa tropical e massa tropical. Essa aqui já não pode. Massa polar e massa polar. Essa aqui também já não pode. Então a gente fica em dúvida entre essas duas primeiras aqui, ó. E vamos lá. Por que não pode ser a tropical atlântica, galera? Já vou dar a resposta aqui, ó. A tropical atlântica, ela é formada no meio do Brasil, né? Ela sai do oceano e passa ali pro interior, pro meio do Brasil, tá? Ela abastece de chuvas, né? Ela traz as chuvas para todo o litoral brasileiro praticamente, junto com a equatorial atlântica. Mas ela não forma os rios voadores. O que forma os rios voadores são essas duas aqui, ó, equatorial atlântica, que vem lá do Oceano Atlântico, e a equatorial continental, que se forma dentro da Amazônia, tá certo? Então, essa aqui. Próxima questão. Pessoal, cortei o vídeo aqui sem querer, mas vamos lá. Continuando aqui, ó. Vou ler de novo essa questão, tá? Os termos abaixo são pejorativos e coloquiais para descrever o resultado da miscigenação dos povos brasileiros. Considerando essas afirmações, qual é incorreto? Então vamos lá. Cafuzo é o resultado da miscigenação entre negros e indígenas. Mameluco é o resultado da miscigenação entre nativos, ou seja, os índios e os africanos. Nessas duas aqui, ó, ele já coloca uma possibilidade para a gente colocar, porque ele está falando a mesma coisa, duas opções. Uma delas tem que estar incorreta. Então tem que estar numa das duas aqui, ó. Mulato é o termo que se refere à miscigenação de brancos e negros. Mameluco é a miscigenação entre brancos e índios. Então, galera, por exclusão e por lógica, olha só, ele está falando que mameluco é brancos e índios aqui. E aqui ele está falando que mameluco é nativos, ou seja, indígenas e africanos. Por lógica, claro que é essa aqui, ó. Né? Mameluco é a miscigenação entre nativos, índios e africanos. Por quê? Cafuzo está certo. Mulato está certo. Mameluco está certo. Certo? Então, aqui, ó, vai na alternativa que se repete. Mameluco e mameluco. A gente já viu que uma das duas tinha que estar errada. Aqui ele citou mameluco de novo. Então, a gente induz que é a segunda aqui, ó, vai por exclusão, né? Claro que sabendo também a resposta certa, facilita, mas analisando a questão aqui, a gente vai por exclusão, tá certo? Vamos lá, próxima questão. Qual é o resultado da subtração, né, uma continha de matemática aí no meio da prova, subtração da taxa de natalidade pela taxa de mortalidade de um determinado local, né? Taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. O que que dá? Crescimento vegetativo, crescimento demográfico, crescimento relativo ou crescimento populacional? Crescimento vegetativo ou natural. Ó. O crescimento demográfico e o crescimento populacional é a mesma coisa, tá bom? Crescimento relativo não existe, existe população relativa, é outra coisa, tá? População relativa é habitantes por quilômetro quadrado. Crescimento populacional e crescimento demográfico é a mesma coisa que crescimento absoluto. Você soma a taxa de natalidade menos a mortalidade mais o fluxo migratório. Isso aí não é o que ele está perguntando aqui. Ele está perguntando só taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Então é crescimento natural ou crescimento vegetativo. Vamos lá para a próxima. Algumas leis importantes, ou foram importantes marcos durante o processo histórico que culminou na abolição da escravidão com a Lei Áurea. Da lista abaixo,
qual não se refere à população escrava no Brasil? Então, tem 4 leis aqui, uma delas não é sobre escravos. Lei do Sexagenário, Lei de Terras, Lei Eusébio de Queiroz e Lei do Ventre Livre. Então, vamos lá. Lei do Ventre Livre, ela falava sobre todos os filhos de escravos a partir daquela lei nasciam livres. Lei Eusébio de Queiroz proibia o tráfico de escravos, né? A entrada de navios negreiros no país. Lei de Terras era uma lei que permitia a compra de terras a partir do momento que você pagasse por ela, né? Antes eram terras que pertenciam ao Estado e você tinha a posse dessa terra por uma permissão, certo? E lei do sexagenário era a lei que dizia que o escravo com mais de 60 anos poderia ser considerado livre. Então a única que não fala de escravidão é a segunda, aqui, ó, lei de terras. Bora para a próxima. Qual a relação entre os termos populoso e povoado? Né? Vamos lá. Podemos afirmar que o Brasil é, dizendo sobre populoso, povoado. Populoso é um número de habitantes muito grande, povoado, um número de população relativa, né? Habitantes por quilômetro quadrado muito grande. O Brasil tem 200 milhões de habitantes e 23,6 habitantes por quilômetro quadrado. Portanto, ele é um país muito populoso, tá aqui e tá aqui. E aí, ele é muito povoado ou pouco povoado? 23,6, ele é pouco povoado, tem pouca população por quilômetro quadrado, né? Porque é um país muito grande, uma população também muito grande, mas se distribuída de forma igual, fica com um índice de povoamento baixo. 23,6 é um povoamento baixo, tá bom? Então, muito populoso e pouco povoado. Próximo. Qual das vegetações abaixo apresentam plantas do tipo caducifólias? Né, a gente tem alguns tipos de planta aí que a gente aprendeu nos nossos estudos, né, sobre vegetação. Ó. Latifoliada, caducifólia, aciculifoliada, né? Tem várias ali. Então, latifoliadas são folhas grandes. Aciculifoliadas são folhas pequenas, né? Folhas em formatos de agulha ou folhas muito finas. E caducifólias ou folhas caducas são as folhas que caem durante a estação fria ou a estação seca. Então, caducifólias tem que estar aqui em um desses 4 tipos de vegetação. Onde que a vegetação cai durante a estação seca? Na caatinga não é, porque não tem vegetação com folha geralmente, né? Aqui na caatinga você tem as vegetações aciculifoliadas. Nos pampas é grama, gramínea, né? Pasto. Na Mata Atlântica são florestas muito grandes, então aqui você tem a latifoliada, tá? Sobra o cerrado. O cerrado, ele tem poucas árvores e durante a seca, durante o período de seca, elas perdem as folhas para guardar os nutrientes, tá certo? Então ficou cerrado. E por último, nessa provinha aqui, eu vou gravar 2 vídeos, tá, galera? Eu vou gravar a primeira prova e depois vou gravar a segunda prova separado, até porque eu já cortei o vídeo ali. Vou juntar esse vídeo na edição e aí lanço esse para vocês estudarem já e depois faço a segunda prova aqui rapidinho e já lanço para vocês, tá certo? Então, a última questão aí, ó. Quantos fusos horários o Brasil possui e qual a sua longitude de referência? Dá para matar pelos 2 jeitos. Longitude de referência e o número de fusos. A gente sabe que o Brasil ele é largo também no sentido leste-oeste. Então, ele pode ter aqui, qualquer uma das opções daria certo. Mas vamos analisar as longitudes. 0 graus de longitude. O Brasil passa lá no meridiano de Greenwich? Não passa, né? E também analisar o sentido. Aqui, ó, tem um detalhe. O sentido do deslocamento da longitude. Se o Brasil está a leste ou a oeste do meridiano. Né? O Brasil está a oeste do meridiano. A gente está para o lado esquerdo do mapa. Oeste do meridiano. Então, essa opção aqui, ó, de leste já não pode ser. E esta opção aqui de leste também já não pode ser. Né? 90 graus a leste, 60 graus a leste. As duas não podem, porque está falando dos países a leste, à direita do meridiano de Greenwich. A gente está à esquerda do meridiano de Greenwich. Né? A nossa longitude ela é negativa, ela está para a esquerda. Agora, já matei aqui a questão porque eu falei da primeira, né? Ó, entre 0 e 45 graus. A gente não está em cima do meridiano de Greenwich, galera. A gente está à esquerda do meridiano. Então, a única que dá para colocar aqui, ó, é essa aqui, ó. 4 fuso horários entre 30, que são o fuso horário lá das ilhas, né? Ilha de São Pedro e São Paulo, Fernando de Noronha, que é a de referência,
né? A 75 graus de longitude oeste, tá? A oeste do mapa. 75 graus, que é a longitude lá do Acre, né? Do fuso horário do Acre. A gente tem Fernando de Noronha, Brasília, Manaus e Acre. São os 4 fuso horários brasileiros. Vamos lá submeter a prova por enquanto a gente tirou. Ver pontuação. Olha lá. Tiramos 10, né? Tá corrigida aí a prova para vocês. Olha aí, ó, né? Primeira questão, semiárido, depois taxa de fecundidade, América Latina e América Anglicana, tá incorreto. Massa equatorial atlântica e massa equatorial continental, né? Que formam os rios voadores. Mameluco, que não é a definição da mistura de índios com africanos. Crescimento vegetativo, né? Que é a subtração da taxa de natalidade menos a mortalidade. A lei de terras, que não fala sobre escravidão. O Brasil, que é um país muito populoso e pouco povoado. O Cerrado, que tem folhas e plantas caducifólias, né? E os nossos fusos horários, que são 4 de 30 a 75 graus oeste de longitude. Belezinha? Aí fica aí essa prova para vocês estudarem. Eu vou colocar em 2 vídeos para ficar mais fácil de assistir, tá bom? E aí daqui a pouco eu lanço a segunda prova para vocês. Valeu!